Hoje nós vamos falar sobre o jejum que agrada a Deus, o jejum espiritual. A primeira questão do nosso estudo, que o Richard Foster coloca no seu texto é: como explicar o quase total menosprezo por um assunto mencionado com tanta frequência nas Escrituras e tão ardorosamente praticado pelos cristãos através dos séculos? Ou seja, por que o jejum tem sido, às vezes, negligenciado e esquecido nos nossos tempos? O autor desse livro que eu estou usando, ele fez uma pesquisa e de 1860 até 1960, 1950, no período de um século, não foi escrito nenhum livro, nenhum assunto sobre esse assunto. Só depois que começou. Ele faz essa pergunta: mas se a Bíblia fala tanto de jejum, se os cristãos durante os séculos praticaram o jejum, por que que nos últimos séculos o jejum tem sido tão esquecido, tão negligenciado? Então ele levanta duas respostas. A primeira é que o jejum ficou com uma péssima reputação por causa dos exageros da Idade Média. Então o jejum é associado na mentalidade das pessoas ao ascetismo da Idade Média, aquele sofrimento. O cara que queria agradar a Deus, ele ficava se sacrificando, dando chicotada, dormindo no chão, ajoelhado em cima de pedra, de milho. Então o jejum, para muita gente, está associado com esse sofrimento autoimposto. Quer dizer, eu vou castigar o meu corpo, eu vou sofrer, eu vou humilhar o meu corpo, matar minha carne, associa corpo com carne. E de maneira geral, na civilização cristã, na população cristã, a palavra jejum está associada com isso, com uma penitência, um castigo, um sofrimento. E aí, de maneira geral, as pessoas hoje civilizadas falam assim: não, isso aí já passou, isso não é para nós, isso é uma coisa medieval. Eu lembro quando eu falava de jejum, comecei a falar assim, a maioria das pessoas respondiam da seguinte maneira: não, Deus não quer sacrifício, Deus não quer sacrifício. Jesus mesmo falou: sacrifício não quero, e sim misericórdia. Então as pessoas reagem associando jejum com sacrifício. Por isso que o jejum tem sido negligenciado. E a segunda razão que ele aponta é pela mentalidade cultural do nosso tempo. Vivemos numa cultura consumista, glutona, uma cultura de comida fácil, comida que o prazer e a alegria estão associados quase sempre com o que nós comemos. Então você vê propaganda aí de restaurante, de comida, de todo tipo. Você liga a televisão, comida. Então há uma ênfase na nossa cultura no comer. É a cultura glutona. Então, por exemplo, em uma parte do mundo, a obesidade se tornou um problema de saúde pública. Em uma parte. Nos Estados Unidos, tem um monte. Os carros nos Estados Unidos estão fazendo carros maiores, porque as pessoas estão ficando maiores. As cadeiras estão ficando maiores, né? Você vê lá em esses hipermercados, aquelas pessoas desse tamanho, e elas nem andam mais, elas vão num carrinho assim, né? Naqueles carrinhos fazendo compra, ele não anda nem dentro do supermercado, ele vai pegando as coisas no carrinho e enchendo o seu carrinho. As pessoas obesas. É um problema do nosso tempo, do nosso mundo. As crianças obesas, por causa dessa ênfase grande no ato de comer. Comer é uma dádiva, é uma bênção. O alimento é uma bênção. Nós temos falado sobre isso. Não tem nada de errado, mas a gente precisa equilibrar as coisas e entender o propósito do verdadeiro jejum. Então o jejum não é aquele ascetismo da Idade Média e também não pode ficar negligenciado, porque a Bíblia nos ensina muito sobre jejum, muito. Então eu quero mostrar aí na lição, tem os tipos de jejum na Bíblia. Nós temos o jejum normal, que é o jejum de alimento.
temos o jejum parcial, que é o jejum que Daniel fez, o jejum de um tipo de comida, principalmente aquelas mais saborosas, é um jejum parcial. Você tem o jejum absoluto, que é aquele jejum de comida e de água, é o jejum absoluto, sem comer nem beber, a Bíblia fala desse também. E o que eu chamo de jejum sobrenatural, que é aqueles jejuns de 40 dias que a Bíblia fala de Elias, de Moisés, que ficaram em comunhão, sem comer e sem beber. Normalmente o corpo pode ficar 40 dias sem comer, mas não pode ficar mais do que 3 dias sem beber água. Então, a Bíblia mostra bem isso, esses tipos de jejum. Existia o jejum público anual, exigido pela lei mosaica, realizado no dia da expiação. Eu quero que a gente leia esses textos aí que eu vou falar. Então, quem quiser procurando já alguns desses textos para a gente mostrar biblicamente. Então, Levítico 23, 27. Depois alguém pode procurar Joel 2,15. Depois 2 Crônicas 20, 1 a 4. Depois Jonas, não saiu aí, mas Jonas capítulo 3. E depois Esdras capítulo 8, 21 a 23. Vamos ler Levítico 23 e 27. Quem achou aí, leia em voz bem alta, para que todos possam. Afligir a alma é um hebraísmo. Afligir a alma é um hebraísmo para jejum. Passar fome é afligir a alma. Na outra tradução você pode ver isso em algumas outras traduções. Afligir a alma é jejum. E no dia da expiação era o dia da confissão de pecados, que os pecados eram expiados. Todo o povo era chamado para afligir a alma. Quer dizer, sentir fome é afligir a alma na perspectiva hebraica. Então, o próximo, jejuns convocados em tempos de emergência, Joel 2,15. Quem achou pode ler. O texto de Joel, a ameaça dos gafanhotos que está destruindo a praga, destruindo a plantação. Então, nesse tempo de emergência, havia essa santa convocação, que era uma convocação ao povo ao jejum, ao clamor, à oração. Está vindo uma calamidade contra nós, então promulguem um santo jejum. Vamos jejuar, vamos orar, vamos reunir a assembleia para clamar ao Senhor contra essa praga, contra essa calamidade que está se abatendo contra nós. O texto de Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 a 4. Depois da ameaça de invasão, Josafá, o rei, começou a orar, clamar, jejuar e convocou todo o povo para jejuar, para clamar ao Senhor contra aquela invasão que viria contra ele. E a resposta é que Deus deu um grande livramento, que Deus interveio, que Deus livrou o povo daquela invasão, daquele sofrimento. O texto de Jonas, eu vou ler, que não apareceu, é Jonas capítulo 3, verso 5. Quando Jonas foi pregar para os ninivitas, e o povo creu no que ele falou. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive
por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Diante da palavra de julgamento que Deus trouxe através de Jonas, o povo se arrependeu e o rei também. E o rei proclamou um jejum, até os animais tinham que fazer jejum. Né? Os bois, as ovelhas, isso tudo que aconteceu, até os animais tiveram que jejuar por causa disso. O outro texto que eu quero que os irmãos leiam é Esdras capítulo 8, quando Esdras está voltando para Jerusalém com as pessoas depois do exílio. O que Esdras faz nesse verso aí, capítulo 8, verso 21 a 23, quem achou pode ler para nós. Então apregoei-me em jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós todos jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras está voltando na viagem, tem perigos, ameaças, malfeitores com as pessoas, e o que ele faz? Ele apregoa um jejum. Vamos jejuar, vamos orar, porque nós vamos ter muitos obstáculos, muitas ameaças, e daí o povo jejua e Deus concede a ele o que ele pediu, que é uma jornada feliz. Uma jornada feliz. E outro texto que eu quero ler nessa sequência aí, é o texto que fala de jejuns regulares que já havia em Israel, que está expresso nesse capítulo de Zacarias, capítulo 8, verso 19, jejuns regulares. O jejum de tal mês, tal mês e tal mês será motivo de alegria. Alegria. Se ele vai jejuar, ele jejua com raiva. Ele jejua com tristeza. Ele vai assim, mas o que? Uma vez que eu fiz isso lá na minha igreja, fiz um jejum lá de 21 dias, os irmãos chegavam assim, depois do 10º dia, chegava, pastor, mas que ideia que o senhor teve, viu? Que bendita hora que eu aceitei esse desafio, não estou aguentando. Então o sujeito já olhava para mim com raiva, por que eu fiz esse negócio? Então o jejum não é para ficar com raiva nem tristeza. Às vezes o motivo é a tristeza, mas o jejum não é para ser feito assim. A atitude e a motivação não é essa. Agora, no Antigo Testamento nós vemos vários tipos de jejum. Nós vemos jejum anual, nós vemos jejum diante da calamidade, diante da adversidade, nós vemos o jejum coletivo, de uma nação inteira, diante da ameaça, nós vemos jejuns regulares que eram feitos, e nesses textos nós observamos isso. Então, no Velho Testamento é comum o jejum, é normal. A pergunta que a gente faz é assim, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem lugar para o jejum? Porque há muitos que vão dizer que acabou, o jejum não é mais para o tempo de hoje, para o tempo da graça, para o tempo da igreja. O jejum era só para a antiga aliança. Então muitas pessoas dizem isso, até alguns pastores vão ensinar isso. Não, o jejum era no tempo do sacrifício. Agora que Jesus já fez o sacrifício por nós, nós não precisamos mais nos sacrificar. Aí é o erro de entender jejum como sacrifício, que não é. E eu vou mostrar hoje aqui que o jejum é uma disciplina espiritual. Não é um sacrifício, o jejum não é uma barganha, o jejum não é uma troca, não é assim que funciona. O Deus que nós servimos não é aquele Deus que fica lá no céu e fica olhando para você e fala, sofra, desgraçado. Você não está comendo aí, ó. Agora sofre bastante, depois que você sofrer, eu dou o que você quer.
Mais ou menos a barganha que o pessoal faz a penitência, sobe de joelho, depois eu vou dar. Então essas coisas, se o Senhor me der um salário melhor, eu nunca mais vou comer chocolate. Que Deus está interessado no seu chocolate? Se Deus me der aquilo, eu nunca mais vou comer, beber refrigerante. O jejum necessariamente não muda Deus. O jejum é para mudar a gente. O jejum não é para mudar Deus. O jejum é para mudar a gente. É para mudar a nossa vida. Não é um Deus lá no céu sádico que tem prazer de ver você passando fome. Não é isso. O jejum não é isso. Não é penitência. O jejum não é barganha, não é troca. O jejum não é eu vou sofrer aqui para Deus me dar aquilo ali. No Antigo Testamento poderia até ter esse jejum. Mas na Nova Aliança não. E é o que nós vamos ver aqui nos 2 textos do Novo Testamento que nos fala sobre jejum. O jejum é um mandamento? A gente deve jejuar? Jesus disse que mandou jejuar? Vamos ver os 2 textos que podem responder isso. O primeiro é Mateus 6,16. Abra lá sua Bíblia em Mateus 6,16. Nós lemos hoje o 6,33. Jesus está no Sermão do Monte, ensinando a sua lei, a lei da graça, a lei do Evangelho. Então Jesus está falando de oração e está falando de doação de esmola. Como se deve orar e como se deve doar, como se deve ajudar o outro. No meio da oração e do dar, que são práticas comuns do cristão, no meio está o jejuar. Então Jesus está falando de orar e dar. E no meio está o jejuar. E no verso 16 ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Qual é a recompensa do jejum? É que você recebe mais do próprio Deus. A recompensa é Deus. Ao jejuar, você vai receber mais de Deus. Então, a expressão que Jesus usa é quando. Não é se você jejuar, mas é quando vocês jejuarem. Antes ele estava falando de oração, depois ele estava falando de ajudar o pobre. No meio ele coloca essas atitudes, são comuns da espiritualidade do cristão. Orar, jejuar e ajudar o pobre necessitado. São práticas espirituais. São práticas que devem nortear a vida do cristão. Não é se jejuardes, mas quando jejuardes, não faça como os hipócritas, que jejuam para aparecer para o outro, para mostrar para o outro que está jejuando. Não faça como ele. Faça o seu jejum, se é secreto, se é particular, se é individual, fique só entre você e Deus. Não precisa ficar alardeando, fique só entre você e Deus. É você e Deus na sua comunhão com Ele. Então, Jesus entende que o jejum seria uma coisa normal, seria uma prática normal. Como a gente ora, a gente jejuaria. Na mente de Jesus é uma coisa comum. Naturalmente os cristãos irão jejuar. Ele não aboliu nem revogou. Ele falou apenas da motivação, a mudança do coração em relação ao jejum. E o outro texto é a resposta que ele deu a João Batista no capítulo 9, verso 15, que é aí o texto que muitos entendem de maneira errada. Versículo 14 do capítulo 9 de Mateus. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Por que os teus discípulos não jejuam e os discípulos de João Batista jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar.
Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, preste atenção aqui. Alguns interpretam erradamente esse texto. Quando Jesus diz assim, quando o noivo for tirado, nesses dias jejuarão. Jesus diz o seguinte, olha, quando o noivo está com os convidados, eles vão ficar jejuando para quê? Se eles estão no meio da festa. Se eles estão ali com o noivo. Quando o noivo for tirado, nesses dias eles vão jejuar. Alguns interpretam erradamente que esses dias seriam a sexta, o sábado e o domingo que Jesus morreu. E aí eles falam, está vendo? Era só para jejuar aqueles dias. Depois disso, o vinho novo do Evangelho não cabe mais no odre velho do judaísmo referente ao jejum. Errado. Errado. Então, nesses dias que Jesus fala, não é os 3 dias. Nesses dias é o nosso tempo. Quando o noivo foi tirado, quando ele foi, e nós não temos mais a presença física dele aqui conosco. Quando nós não temos mais o noivo aqui conosco, fisicamente. Nesses dias hão de jejuar. E o vinho novo do Evangelho está dizendo que a motivação do jejum, a prática do jejum da nova aliança, não pode ser mais aquela do antigo judaísmo, da barganha, da troca e do sacrifício. Pelo contrário, o jejum é a expressão da fome de Deus que todo cristão deve ter, de uma disciplina espiritual, de uma devoção para receber mais do próprio Deus, Então Jesus falou, nesses dias hão de jejuar, quando eu não estiver mais com vocês. Quando vocês estiverem lutando com o pecado, com o mundo e com o diabo, nesses dias hão de jejuar. Nesses dias, quando vocês estiverem enfrentando todos os obstáculos, nesses dias hão de jejuar. Jesus subentende, compreende que o jejum deve fazer parte da vida cristã. Nesses dias vocês vão jejuar, devem jejuar, porque eu não vou estar mais aqui com vocês. E aí vocês vão precisar de maior poder, maior graça, maior presença do Espírito dentro de vocês, por isso, hão de jejuar. Agora, não há nenhuma ordem explícita na Bíblia falando assim, jejuem. Não há. Como há, por exemplo, peçam ao Senhor, pedir, dá-se-vos-á. Não há. Porque não é uma obrigação, é uma oportunidade e um privilégio. Não é que Deus diz assim, olha, todo mundo tem que jejuar, todo mundo tem que jejuar uma vez por semana ou por mês. É uma oportunidade, é uma disciplina, é uma prática para você crescer na comunhão com Deus. Para crescer na sua intimidade, para você se encher do Senhor. E aí eu vou falar, como é que isso se dá? Como é que se dá essa coisa do jejum então? Se não é barganha, se não é troca, se não é sacrifício, como é que o jejum funciona hoje? Como é que ele deve funcionar? O jejum é você abster-se daquilo que é básico ao seu corpo, que é a comida e a bebida. E você expressar para Deus, Senhor, eu preciso tanto de Ti. Eu dependo tanto de Ti, mais do que da comida e da bebida. Eu desejo tanto a Sua presença na minha vida, que eu vou me abster por 1 dia, ou por 2 dias, ou por 3 dias, para esvaziar-me, para deixar o meu cérebro não mais ligado na digestão, na comida, mas deixar o meu cérebro, meu pensamento, meu sentimento focalizado, canalizado no Senhor. Única e exclusivamente no Senhor, para que nesse dia o Senhor fale, mostre, revele, me encha de si mesmo, do seu poder, da sua graça, que o Senhor me fortaleça espiritualmente. O jejum é uma prática para o encher-se de Deus, o fortalecer-se em Deus, você abster-se do que é fundamental para a vida. Comer e beber é muito bom, é dádiva, é bênção, é privilégio, e Deus tem prazer de ver o seu filho se deliciar na comida e na bebida. Deus não tem
problema com isso, mas é esse fortalecimento. Por que Jesus jejuou antes de começar o ministério? Porque ele passou 40 dias jejuando no deserto, se preparando, se fortalecendo, entrando em comunhão íntima com o Pai. E lá no deserto ele foi tentado por Satanás, ali começou a batalha. O que é o jejum? É o fortalecimento espiritual, é a consagração, é a santificação. Se você ficar jejuando assim e não orar e não buscar a Deus, seu jejum não serve de nada. Se você jejuar assim, eu estou jejuando para o Senhor me dar aquilo, e você passa o dia inteiro pensando no seu negócio na TV e não ora e não abstém-se de nada, o jejum não serve para nada. Não é barganha, não é troca. Nós vivemos, tudo vem da graça, do favor imerecido. E o jejum também, todas as disciplinas, Deus está nos dando, Deus quer fazer, Deus quer dar. Mas o que é a disciplina? É a gente disciplinar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para a gente receber mais de Deus. Para que Deus nos dê esse poder. Então, aí a gente vai ver alguns objetivos do jejum, e alguns textos bíblicos. Qual é o objetivo do jejum? O objetivo principal do jejum é concentrar-se em Deus. Lucas 2,37 diz que a mulher no templo anda lá, ela louvava a Deus com muitos jejuns. Concentrava-se em louvar a Deus. Então eu vou jejuar para quê? Para adorar a Deus com todo o meu ser. Para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome. Em Atos 13:2, depois nós vamos ler esse texto mais para frente, fala que a igreja estava servindo, a palavra servir lá é a mesma palavra de liturgia, de culto, louvando a Deus e jejuando em um só fôlego, era a mesma coisa, louvar e jejuar é a mesma coisa. Jejuava para louvar, para adorar, para ter intimidade, para provar mais de Deus, focado em Deus. Não adianta a gente fazer jejum e não se concentrar em Deus. E não se dedicar à oração. E não se dedicar à mente, à palavra, a ouvir, a escutar, a adorar a Deus. Então, principalmente a concentração em Deus. Coloque isso assim, concentração em Deus. Você não pode jejuar concentrado em outra coisa. Você não pode jejuar concentrado, estou concentrado em outra coisa. É concentrado em Deus, a presença dEle, no ser dEle. Aí tem um excelente livro do John Piper, acho que o Ezra já estudou esse livro aqui com os irmãos, chamado Fome de Deus. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fome por Deus. Senhor, eu preciso tanto de Ti, mais do que aquele almoço, do que aquela comida. Eu preciso tanto de Ti. Eu necessito tanto do Senhor. Eu tenho uma fome tanta assim, como a costa suspira pelas águas. Assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu ouvi um sermão do Hernandes Dias Lopes em 1992. Ele falava sobre avivamento. Ele falava assim, quando todos os poros do nosso corpo desejar Deus, aí nós teremos o maior avivamento da história. Nunca esqueci dessa frase, porque é tremenda. Quando o nosso corpo desejar a presença de Deus, quando a gente sentir fome e sede de Deus, Deus vai se derramar a nós, Deus vai nos encher. Então, concentração ao Senhor. Aí tem o texto de Zacarias, que Deus fala que eles faziam um jejum que não era para o Senhor. Se você quiser abrir esse texto aí, vai ser bom, apesar, Zacarias 7:5. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Quem achou pode ler para nós. Fala todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuasses e planteasses no quinto do 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Deus está perguntando, esse tanto de jejum que vocês estão fazendo é para mim mesmo? Que Deus está percebendo que não é. Era uma coisa para eles, para o interesse deles,
para a religiosidade deles, para a aparência deles, para mostrar para os outros, como os casos dos fariseus, que eles jejuavam. Não era para Deus, era um jejum para eles mesmos. E o Senhor está dizendo, eu não aceito esse jejum. Então o jejum é concentração em Deus. Eu vou me concentrar em Deus. Eu vou deixar, por isso que há possibilidades de jejuns que não sejam só de comida. Existem pessoas que por causa de doenças e remédios, a pessoa não pode jejuar. Eu acho que até por isso que o Senhor não colocou isso como uma ordem, um mandamento. Pessoas que não vão poder jejuar. Então pode ser você abster-se de outras coisas que ocupam sua mente para você concentrar-se em Deus. Jejum é um reforço para a concentração. Essa que é a verdade. É um reforço para você se concentrar em Deus. Então no tempo que eu estaria fazendo outra coisa, vendo algo na TV ou na internet, esse período eu vou me concentrar na oração e na palavra. Então a concentração. Segundo, e aí não tem texto bíblico, mas é uma coisa que o Foster diz, e a prática nos revela bem isso. O jejum revela as coisas que nos controlam. Conhecer os sentimentos que vêm à tona. Até poderia ser o texto de 1 Coríntios 6,12, que Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, todas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo diz, eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Quando você começa a fazer jejum, você começa a ver o poder que a comida tem sobre o seu humor, sobre os seus sentimentos. Você começa a ver como você é um ser glutão, essa que é a verdade. Como você vive para comer. Quando você começa a jejuar assim as primeiras vezes, começa a vir aquela fome, você começa a ficar angustiado, você começa a ficar com raiva, você começa a ficar irritado. Aí você pensa em comer, aí você fala, mas não posso comer. Aí você começa a ficar até com raiva de Deus. Mas por que eu fui fazer jejum agora? Você começa a perceber como o seu sentimento, como o seu humor, depende disso. Como às vezes você não pode passar um dia sem isso, como você é dependente, como o ventre, como diz, né? Como o estômago nos domina. Aí você fala assim, rapaz, eu sou um animal, eu vivo para comer. É isso que pensa, é isso que passa na sua cabeça. Você começa a analisar. Como você não tem autonomia sobre o seu corpo por um dia. Como você não consegue controlar a sua mente. Aí eu lembro disso, aí você fechava o olho para orar, eu começava a orar, dava 2 minutos e eu começava a ver comida na minha frente. Mas rapaz, que coisa. Aí você começa a ver o que está controlando você. Como você é controlado por isso. Como alegria para a gente, felicidade, está sempre relacionado com isso. Como a alegria poderia estar numa reunião familiar de oração. Em vez de todo mundo estar em volta da mesa para comer, que é uma bênção também, você poderia um dia estar em volta para orar, para buscar, para ler a Bíblia, para cantar, para adorar. Mas quando você começa a vencer esse período aí, você começa a ficar mais leve. Sua mente começa a ficar mais concentrada. Você começa a ficar mais perceptivo das coisas. Você começa a analisar mais a sua própria vida, a sua rotina, a sua dependência da comida. Como a sua alegria depende dessas coisas. Então, isso que ele falou, você vai conhecendo quais são os sentimentos que vêm à tona. Quais são? Raiva, angústia, ira. O que vai vir à tona? A impossibilidade, incapacidade de concentração, como a nossa mente não consegue se concentrar numa coisa só. Mas como a minha mente divaga, como o meu sentimento flutua, é uma coisa assim. Aí que vai vir a disciplina. O jejum é para disciplinar aqui a boca, o estômago, e a sua mente começa a ser disciplinada. E aí você começa a entrar num período de maior concentração, de maior leveza física e sensibilidade espiritual. E sensibilidade espiritual. As pessoas começam a jejuar, nossa, naquele dia que eu jejuei, parece que eu entendia mais a Bíblia. Parece que o negócio foi ficando mais claro para mim. Ele parou, concentrou a mente, esqueceu as preocupações, esqueceu as outras coisas, falou, agora só eu, Deus e a sua palavra. A mente, o cérebro não está preocupado em fazer digestão, não está preocupado com nada, só em captar, receber a palavra de Deus.
Então, o Foster diz isso e é uma verdade. Nesse livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, ele conta, e aí ele não diz que ele fez, mas para ele contar com tanto detalhe, ele deve ter feito. O que acontece em 40 dias de jejum? E ele vai dizendo o que acontece no corpo, na alma e na mente em 40 dias. Primeiro dia, no livro, quem quiser comprar o livro, segundo dia, terceiro dia, no 10º dia de jejum, só na base de água. Eu não sei, ele só pode ter feito, para ele explicar com tanto detalhe, no 20º dia de jejum. O que vai acontecendo com o corpo e com a alma e com o espírito. Eu nunca fiz, né? Mas ele fez, só com água. E há muitos relatos na história de pessoas assim, que sobreviveram. E é óbvio que isso aí, ele fala, você precisa de acompanhamento médico, você precisa saber bem do seu corpo. Mas muita gente fez isso daí. E é muito interessante o progresso espiritual. Como a mente vai ficando livre, o coração e a concentração em Deus vai trazendo coisas que mudam a vida da pessoa. Então, terceiro lugar, o jejum ajuda-nos a manter nosso equilíbrio na vida. Vamos ler esses dois textos aí? 1 Coríntios 6,12 e 1 Coríntios 9,27. Alguém pode ler 1 Coríntios 6,12? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. O jejum parcial é um negócio interessante também, aquele jejum de Daniel. Que você começa a perceber que você pode se alegrar e comer coisas que antes você não associava com uma coisa boa, né? O jejum parcial, você começa a falar assim, nossa, comer só arroz e feijão, só arroz e salada, é uma delícia, quando você está no jejum parcial, vai dar um equilíbrio nessa coisa, vai dar um equilíbrio no seu paladar, nas suas exigências gastronômicas. Isso é um negócio interessante. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é isso? Disciplina do corpo. Eu disciplino o meu corpo, diz Paulo. Eu disciplino o meu corpo para que eu não seja um escravo dessas coisas. Ainda mais ele que era um missionário que vivia de lugar em lugar e enfrentava a privação, e o meu corpo está disciplinado. Disciplina, gente. O jejum nos ensina assim. Teve um tempo que eu falei assim, mas é impossível você controlar o que você come. Não é impossível. A boca é de quem? Eu não consigo, é impossível controlar, é impossível saber. A boca é de quem? A boca é de outro? Quem é que abre a boca para comer? Mas eu não consigo fazer, não consegue fazer aquilo. Você consegue. Eu não consigo deixar de comer, eu não consigo fazer dieta. Eu não consigo... Consegue? Claro que consegue. É disciplina do corpo e disciplina da boca. Disciplina da boca. Então vocês pensam para mim que eu falei tanto de comida, esse pastor é um glutão. Não é não, eu já aprendi esse negócio aqui. E eu aprendi a valorizar na ausência e na falta também. Você começa a ver. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu lugar. As pessoas que não conseguem ficar sem, que se irritam, que brigam, que só quer aquele tipo de comida, que só come aquele tipo de comida. Calma, discipline o seu corpo, discipline a sua boca, discipline a sua mente, discipline tudo, discipline, é disciplina. Ninguém aqui é glutão, e não deve ser. A gula é um dos 7 pecados capitais, né? Já dizia a teologia católica. Então, disciplina do corpo, equilibrar a sua vida, equilibrar a sua vida. Pense
Aí eu falo o jejum de Daniel que eu já fiz lá várias vezes. 21 dias comendo só um tipo de comida. Retirando, de acordo com Daniel, ele não comeu nada de procedência animal. Ou seja, nem carne, nem nada que venha de animal. Nada que tenha leite, nada que tenha ovo, nada. Você só come os grãos. Ele tira tudo que é saboroso. Bebida forte eu não tomei, carne, não fiz um monte de coisa. Ele reduziu ao básico da vida. Arroz, grãos e saladas. Aí você faz isso, aí você começa a ver que até seu estômago fica mais leve embora, né? Você fica uma pessoa mais leve, você até limpa seu corpo. Está em Daniel capítulo 10 isso. Eu contei aqui que eu ouvi o pastor Jonathan lá do Vale da Bênção contar, que quando ele estava com 60 anos de idade, ele hoje está com parece que 72, se eu não me falha a memória. Quando ele estava com 60 anos de idade, ele falou assim, eu estou perto da morte. Ele tinha dores, tinha uma alergia na garganta, um pigarro que ele não estava conseguindo pregar mais. Ele não tinha disposição, estava cansado, fisicamente, mentalmente, estava cansado. E ele foi em vários médicos, e os médicos não achavam o seu problema, não diagnosticavam o seu problema. E ele falou assim, eu vou morrer, porque eu não estou aguentando viver mais, com 60 anos. Daí ele foi numa clínica adventista. E na clínica adventista eles falaram para ele, olha, o senhor precisa mudar a sua alimentação. Ele disse que a alimentação foi a alimentação do jejum de Daniel. O senhor nunca mais vai comer carne, não vai beber refrigerante, leite, evitar tudo isso. Grãos e salada. Grãos, legumes e saladas. Ele disse, dentro de alguns meses, ele ficou sarado de tudo. Sarou a alergia, o pigarro, o cansaço, o desânimo, as dores sumiram. E ele hoje está com 72 anos. Ele falou que hoje ele tem mais energia do que quando tinha 20. Eu ouvi ele contar isso. Então é uma coisa para a gente pensar. É uma coisa para a gente pensar. A nossa dieta, o jejum de Daniel. Está lá em Daniel 10, né? Lá na minha igreja que eu fiz todo mundo jejuar assim, eu falei para vocês, 10 dias tinha gente que sentia cheiro de carne assim, olhava para mim, olhava com raiva. Esse pastor nos enganou, esse pastor nos iludiu, por que eu fiz isso? Né? Então tinha gente que, tinha uns que sumiam, porque, pastor, eu não aguentei. Então Deus me perdoe. Mas é uma coisa interessante. E o nível de consagração, de fé e de fervor do povo nesses 21 dias é maravilhoso. Então tinha lá um grupo 40, 50 pessoas que faziam isso. E a gente fazia reuniões 6 horas da manhã e 7:30 da noite durante os 21 dias. E é um mover, né, uma ação de Deus maravilhosa nesses dias. É um negócio muito bom. Vamos continuar o estudo. Marcos 9:29. Marcos 9:29. Os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino e não conseguiram. Jesus foi, expulsou, falou de fé. Ele falou, tem que ter fé para isso. E os discípulos, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus falou, esta casta, esta não sai senão por meio de oração e jejum. Os discípulos já tinham expulsado demônios. Mas Jesus falou, esse tipo de capeta... Esse tipo de demônio, esta casta, não sai. Aí você vê o jejum como? Não como uma troca. Por que o jejum tem a ver com fé? Porque quando você jejua, você fica mais cheio de Deus e sua fé aumenta. E o poder dentro de você aumenta. Porque tem gente que tem lá um endemoniado, aí o cara fala assim, vamos jejuar para Deus mandar o demônio embora. Não. O jejum gera em nós essa capacitação, esse poder, essa abertura para Deus. E quanto mais abertos para Deus, mais de Deus a gente recebe, mais poder de Deus. A nossa fé aumenta. Aí pode ter o Beuzebu que for ali, ele sai. Porque você está cheio de Deus. Você está cheio do poder de Deus. Essa é a ideia que Jesus fala. Esta casta, vocês precisam estar orando e jejuando. Vocês precisam reforçar a oração com jejum no sentido de se abrir mais, de receber mais, de ser intenso na comunhão com Deus, que o Espírito vai encher mais vocês.
Então, o jejum tem essa coisa do crescimento da fé e do poder de Deus. É isso que eu falo. Quando a gente jejua, quando a igreja jejua, isso acontecia. Os milagres, respostas de oração, pessoas sendo tocadas, o culto fica mais espiritual, porque o povo está todo concentrado em Deus, não está com a mente longe, não está pensando em outras coisas, não, ele está concentrado, ele está com sede de Deus. E a palavra diz, derramarei água sobre o sedento. Quem beber de mim, do seu interior fluirá rios de água viva. O jejum é isso. Eu vou deixar de comer e beber para beber de Deus, para ser cheio de Deus. Por um dia, 2 dias, 3 dias, ou por um período de dia. Eu vou reforçar minha concentração na oração através do jejum. Então, aumento da fé e poder espiritual. Atos 13, verso 1 a 4. Esse texto tem dois textos, direção espiritual e mudar a história. A igreja estava reunida em oração. Manaé, irmão de criação de Herodes, Simeão o negro, era uma igreja multicultural, multirracial e multissocial. E multicarismática. Nesses versículos que ela leu, mostra isso. Existem pessoas de classe social diferente, seu irmão de criação de Herodes e um negro da África. Existem pessoas com dons espirituais diferentes, existem pessoas com nível cultural diferente, mas eles estão unidos, servindo. A palavra servindo é leitorgos, liturgia, ou seja, cultuando e jejuando, cultuando e jejuando juntos. O Espírito Santo falou, porque eles estavam mais sensíveis ao Espírito. Eles estavam unidos em amor e oração, e adoração, em jejum. E o Espírito falou. O Espírito sempre fala, a gente que não ouve. O jejum e a oração é parar para ouvir a voz de Deus. O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor está falando para mim? E disse-lhes o Espírito Santo, separai-me agora Paulo e Barnabé. A direção espiritual. E daí, desse período de oração e jejum, o que aconteceu? Começou a missão na Europa, a missão aos gentios. A história do mundo foi mudada a partir dessa reunião de oração. Porque aí o cristianismo, a fé cristã, foi para a Europa. Aí Paulo começou a sua missão, porque o Espírito falou e eles ouviram e obedeceram. Então, orando, jejuando e impondo sobre eles as mãos, os enviaram. Passe um capítulo aí e vá para Atos 14, 19 a 23. Atos 14, 19 a 23. Atos 14, 19 a 23. Vieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e tanto dos que apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Olhando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Promovendo a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns. Antes de decidir, orem e jejuem.
Busque a direção de Deus. Depois, na igreja primitiva, depois do final do Novo Testamento, escrito no ano 100, antes de batizar alguém, a igreja jejuava. Quem ia batizar, jejuava 1, 2, às vezes 3, até 3 dias antes do batismo. E a igreja jejuava junto com o que ia ser batizado, se consagrando e se preparando. A pessoa está se consagrando ao Senhor. Tem um livro, um dos textos mais antigos da igreja primitiva, do ano 120, 130, 150, ninguém tem, chama-se Didaquê. É um escrito, chama-se Didaquê, que lá havia instrução para que os cristãos jejuassem 2 dias por semana, quarta e sexta. João Wesley, quando fez o avivamento da Inglaterra e surgiu a igreja metodista, ele obrigava, todo obreiro dele tinha que jejuar 2 vezes por semana, para se consagrar ao Senhor, 2 vezes por semana, os jejuns regulares. Então, essa coisa do discernimento, da direção, da sabedoria, de ouvir a voz, de influenciar a história pela direção que Deus dá, pelo mover que Deus faz, oração reforçada com o jejum. Você vai concentrar sua mente através do jejum. E por último, pelos pobres e oprimidos. Depois você pode ler Isaías 58, que é uma condenação de Deus àquele jejum de Israel falso. Ele diz assim: esse jejum que vocês fazem, vocês pensam que me agrada? O jejum que eu quero é que você liberte o oprimido, o pobre que você explora, o necessitado. Esse é o jejum que me agrada, diz o Senhor, Isaías 50. Então o jejum que ele fazia para explorar o outro, para oprimir o outro, para tirar o bem do outro, esse não é o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é o jejum da justiça, da igualdade, da bondade. E aí o Richard Foster põe esse texto que eu coloquei aqui: jejuar do nosso conforto e andarmos com os quebrados, feridos e despojados, não para lhes pregarmos, mas para aprendermos com eles, os que vivem em jejum compulsório. Você andar e ver aqueles que não podem comer, jejuar do nosso conforto, jejuar daquilo que a gente tem, e ver e aprender daqueles que vivem com o mínimo, com o básico. E ele diz assim: isso também é uma função do jejum. Isso também é uma função de você ver como tem gente que vive com muito menos do que você, e às vezes é até mais alegre do que você, e até reclama menos do que você. Você vê como tem gente que vive e tem uma vida tranquila e serena sem ter todos os luxos e confortos que você julga essencial, necessário e básico. Para ele não é. Para ele não é. Então, essa experiência também ela reequilibra a nossa vida, reequilibra os nossos valores. A gente perceber que a alegria e a felicidade não necessariamente está nas coisas e nas posses. E tem muita gente que não tem, que vive num jejum compulsório. É igual aquele e-mail que existe assim, o problema do peso mundial, né? Aí mostra os Estados Unidos, aquela cultura consumista. Mostra algumas pessoas. Aí mostra assim, e o problema de peso no outro lado do mundo. Aí mostra o continente africano. Ali também tem um problema de peso enorme, né? As pessoas estão todas esqueléticas, porque não tem o que comer. Então, esse desequilíbrio social, a injustiça social, o jejum que faz isso. O Richard Foster, ele é da tradição Quaker. Os Quakers eram um povo muito de prática espiritual, de jejum, de silêncio, mas poucos lutaram tanto pela justiça social quanto os Quakers. George Fox foi o fundador, foi um homem que chegou um tempo que ele falou assim: eles estão explorando o trabalho do povo. Falou assim: nós não vamos mais comprar roupa que eles fazem. E ele começou a fazer sua própria roupa, para não gerar a injustiça, para não gerar aquilo, para ensinar para o povo que o povo poderia viver sem aquilo. E o povo começou a fazer sua roupa e plantar e colher. E o George Foster foi um revolucionário. O George Fox, que escreveu aquele livro dos mártires, um homem que lutou contra a injustiça. Então o jejum também nos equilibra em relação aos pobres e à injustiça do mundo. E daí ele conclui nos dando algumas sugestões
Você poderia jejuar, se você não puder de comida, não tiver, jejue de pessoas, né? Deixe algum dia. Eu falei aqui que alguns executivos estão mudando de vida na Europa, que eles vão para aqueles mosteiros abandonados e fazem um retiro espiritual de 7 dias. E naqueles 7 dias eles não podem falar, eles vão ficar em silêncio, e eles vão meditar e orar. E eles, a vida deles, a perspectiva deles muda. Eles podem viver sem barulho. Pode viver com mais silêncio. Pode parar o coração para ouvir, para escutar. Jejum, assim. Pessoas que não conseguem ficar sozinhas, né? Faça um jejum, assim, voluntário de pessoas. Faça um retiro de um dia, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, só você e Deus. Faça um jejum de televisão. Imagina você fazer isso aí. O meu irmão fez na igreja dele, o povo quase matou ele também. Né? Porque lá jejuar de comida e de TV. O povo ficou com raiva depois de um tempo, né? O cara começa a tremer. Como é que eu vivo sem isso? Começa a tremer. É dependência. Já tem os dependentes, tem os dependentes de internet. Os viciados em internet. Que não conseguem ficar sem, começa a tremer. O corpo sente falta. O cérebro sente falta. Você começa a fazer isso, aí chega um dia na sua família, você começa a ver que você tem mais tempo. Você começa a ver que, e agora? Olha para sua mulher, o que a gente vai fazer agora? Nós estamos aqui em casa, não vamos assistir televisão, o que a gente faz? Aí você não sabe o que você faz com a sua família. Você não sabe o que você faz com a sua mulher, porque você perdeu o costume de ficar lá sem TV, sem rádio, sem internet. Aí o dia fica longo. Eu falo, nossa, está cedo ainda, né? O dia ficou longo. Faça isso. Faça isso, você vai ver como você vai ter mais tempo, como a gente desacostumou a ficar em família, a orar. Faça um jejum disso. Eu estou falando porque eu já fiz. E você vai ver como é que a coisa funciona e como é surpreendente para nós. Então, esse desafio é um desafio para você começar. Comece a semana. Escolha um desses aqui e você vai começar a fazer alguma coisa que lhe domina, que lhe prende, que lhe desvia a atenção. Comece um jejum de comida, alguma coisa, comece assim. E você vai ver o que Deus vai fazer. Então, existe hoje algumas igrejas, eu já fiz jejum de Daniel. Agora, em agosto, o pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista de Santo André, ele lidera um movimento no Brasil, que é o jejum de 40 dias. Jejuando pela família. 40 dias de oração e jejum pela família. Começou agora. Então, centenas de igrejas no Brasil estão entrando nesse movimento. Tem livro ensinando o que fazer nos 40 dias, como jejuar, os objetivos. Tem todo um material e ele está conduzindo a igreja dele. Várias igrejas no Brasil estão entrando. Começou dia 8 de agosto, vai até setembro. Então, são 40 dias de oração e jejum pela família brasileira. Orando e intercedendo a Deus, consagrando a vida a Deus, para que o Senhor esteja restaurando e agindo nas nossas famílias, consagrando, nos enchendo do poder de Deus, para curar nossas famílias, para depois curar as famílias brasileiras, o restante das famílias. Então, é um desafio que nós temos que fazer. Eu contei para vocês, e eu sempre cito aqui o Caio Fábio. E o pai dele, que também chamava Caio Fábio, que quando se converteu, era um advogado famoso, que os sócios o traíram na revolução que teve no golpe, e ele perdeu todos os seus bens e ficou cheio de ódio. O Caio Fábio, o pai. E a mulher dele era crente, da igreja presbiteriana. E o pai ouviu um dia alguém falar sobre fé na igreja, ficou impressionado, vou ler a Bíblia, que eu nunca tinha lido. Aí ele começou a ler a Bíblia em Mateus, numa noite. Ele começou a ler a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando chegou de madrugada, um homem ateu e cético, de madrugada, ele estava em João. Quando chegou em João capítulo 19, 20, que fala da crucificação, ele se ajoelhou e entregou a vida dele a Jesus. Entregou sua vida. E quando ele entregava a vida para Jesus, Deus falou no seu coração, perdoe os seus inimigos. Ele andava com a arma que se encontrasse os ex-sócios dele, ele mataria. E Deus falou, perdoe os seus inimigos agora.
Ele falou, eu perdoo, Senhor, eu perdoo. Levantou e escreveu uma carta para cada um dos seus inimigos, perdoando-os e mandando um cartão de Natal. A partir disso, o Caio Fábio, pai, que faleceu há 2 anos atrás, começou a servir a Deus e foi pastor, sem seminário, um homem, e uma coisa que ele fazia bastante, jejuava. O filho que se converteu, que ficou famoso, diz que jejuavam toda semana, 2, 3, 4 dias, 5 dias jejuando. Os dois, jejuavam um dia sim, um dia não, jejuavam. A igreja de Manaus era uma igreja acabada. Ninguém queria ser pastor daquela igreja. Eles começaram a oração, a igreja começou a crescer, os hippies começaram a se converter, centenas, hoje é a maior igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana de Manaus. Mas eu estou contando isso porque o Caio Fábio Filho conta que uma vez ele fez um acampamento de jovens, levou 40 jovens crentes e levou 80 não crentes. Chegou naquele acampamento, virou uma bagunça, uma balbúrdia. Ele pregava e ninguém prestava atenção, nada. E no último dia, o Caio Fábio Filho disse que, falou, vou acabar esse acampamento, que esse acampamento aqui foi um desastre. Foi encerrar o acampamento e chamou o pai dele. O pai dele não pregou nem um dia. Ele falou, o pai dele estava num período de oração de 21 dias, só comendo pão e bebendo água. 21 dias só buscando a Deus. E aí ele chamou o pai dele para orar, para encerrar o acampamento. Isso, quando o pai dele veio, e o pai dele falou assim, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Na hora que o pai dele começou a orar, caiu um quebrantamento naquela juventude. Aqueles jovens que não prestaram atenção, começou a ajoelhar e chorar, e se arrepender dos seus pecados. E diz que houve uma comoção ali no meio daquele povo, e o Caio Fábio Filho diz, eu preguei, eu pulei, meu pai vem aqui, faz uma oraçãozinha, e o poder de Deus desce. Ele diz que hoje existem presbíteros, diáconos e pastores que se converteram naquela noite, porque ali estava um homem cheio do poder de Deus. Amém? Jejum e oração.